Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Muito bom dia, Rio Preto, 8 horas e 30 minutos. Agora estamos ao vivo no estúdio da Rádio Educativa FM. Nesta quinta-feira, hoje é 26 de janeiro de 2017. Mais uma manhã chuvosa do verão brasileiro na cidade. É claro, a gente tem que agradecer. Afinal de contas, quando a gente passou aquela temporada sem chuva nessa época, todo mundo reclamou. Então a gente tem que agradecer dessa chuva que está chegando a São José do Rio Preto aí, porque é preciso isso. É preciso. Bom dia para você sintonizando o 106,7. Estamos no ar com o Giro Rio Preto com informação e serviço de interesse público. O Giro Rio Preto fala hoje da estreia do Festival Janeiro Brasileiro da Comédia, que começa logo mais à noite no Teatro Municipal, com apresentação e discussão sobre a cultura de Rio Preto. Nós também vamos ter uma conversa com o coordenador da Defesa Civil, responsável pela prevenção e socorro em caso de acidentes naturais. Quem está aqui no estúdio para conversar com a gente é o Coronel Carlos Lamin. E o cronograma das obras de duplicação da rodovia BR-153 foi discutido entre o prefeito Edinho Araújo e o superintendente do DENIT. E você vai saber o resultado dessa conversa a partir de agora no Giro Rio Preto. A gente começa chamando a atenção dos motoristas que estão circulando pelas ruas e avenidas de Rio Preto, porque é o seguinte, tem uma nova interdição na cidade, eu disse, além das outras que já estão aí por conta das obras que estão acontecendo. Essa nova interdição, segundo a Secretaria de Trânsito, passou a informação, em um trecho da rua General Glicério, na esquina com a Avenida Filadelfo Gouveia Neto. É uma interdição parcial para as obras de construção dos corredores de ônibus. A interdição hoje começou às 7 horas da manhã e vai se estender até às 5 horas da tarde. Então, é bom prestar atenção nesse trecho da General Glicério com a Avenida Filadelfo Gouveia Neto, interdição de meia pista por conta da construção das obras dos corredores de ônibus até às 5 horas da tarde. Está bem sinalizado, tem placa lá, tem os cones para que os motoristas percebam que existe essa interdição em meia pista, mas de qualquer forma é bom ficar atento. E principalmente se você tem pressa e não quer chegar atrasado ao seu destino, ao seu compromisso, então procure um caminho alternativo, ok? Mas de qualquer forma é bom ficar atento ou então ter paciência. 8 horas e 33 minutos agora, o prefeito Edinho Araújo se reuniu com o superintendente do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes em São Paulo, para debater o cronograma das obras de duplicação do trecho da BR-153 em Rio Preto. A Letícia Greco acompanhou o encontro. Durante a audiência com o superintendente do DENIT, Roberto Menezes Ravagnani, realizada na manhã de ontem, o prefeito Edinho Araújo falou a respeito do cronograma e do orçamento das obras de duplicação do trecho urbano da rodovia BR-153. Segundo o prefeito, o orçamento para este ano já está garantido e as obras, que compreendem cerca de 17 quilômetros e 14 viadutos, podem ficar prontas até o final de 2018. Nós estamos reunidos para poder sintonizarmos todos os esforços, unirmos todas as forças, tanto a Prefeitura Municipal, que tem a sua parcela no sentido de construir esta obra que é fundamental, 17,8 quilômetros de Talhado até Badiba City. Temos recurso que nós trabalhamos muito enquanto deputado federal, e isso vale dizer que temos 107 milhões de reais no orçamento. Agora é preciso que esse recurso seja empenhado para que avancemos em 2017, e o meu desejo, eu repito, o meu desejo é que concluamos esta obra, que é fundamental para o desenvolvimento, para a segurança de toda a população, seja concluído em 2018. Vou dizer ao presidente da República que ele poderá inaugurar esta obra
e, para tanto, também temos que começar a trabalhar já o orçamento de 2018, o restante para a conclusão. Eu vou estar muito atento e acompanhar passo a passo, porque estou historicamente ligado a essa obra e ela é fundamental para o desenvolvimento e para a segurança do transporte a São José do Rio Preto. O prefeito Edinho Araújo também comentou sobre algumas das desapropriações que as obras de duplicação do trecho urbano da BR-153 prevêem, como a da Polícia Rodoviária Federal. Eu pretendo fazer com que o início dessas obras, se possível, seja feito ali pelo trevo das possibilidades da Polícia Rodoviária. E a Polícia Rodoviária terá que sair daquele local e, para tanto, nós precisamos levá-la provisoriamente ali para a sede do DENIT, onde eles têm já parte das suas dependências, e aí é preciso que a Triunfo complemente esses recursos, uma vez que no orçamento há uma previsão de indenização que não é suficiente para construir uma base dentro daquilo que é o padrão da Polícia Federal para o Estado de São Paulo. O superintendente do DENIT, Roberto Menezes Ravagnani, também comentou sobre o orçamento para as obras de duplicação da BR-153 e ressaltou que as obras não estão paradas. Ele também afirmou que as obras na pista podem começar ainda este ano. Não há trechos paralisados, o contrato está em andamento. Nós temos um ritmo diminuto de obras por conta da ausência de orçamento no ano passado. O ano passado não veio orçamento nenhum. Nós trabalhamos o ano passado todo com orçamento de 2015, tá? Que vieram 12 milhões no ano de 2015. Então, como em 2016 não veio nada, a gente teve que diminuir o ritmo do empreendimento e atuar com o que era possível. O contrato está rodando, cada dia que passa é um dia a menos no prazo de execução das obras deles. Então, agora, a atuação deles como empresa, onde eles vão atuar, é uma decisão deles. O viaduto da represa foi executado o serviço de infraestrutura, por exemplo, os tubulões, e eles estão lá com equipamento, eles não têm necessariamente que devolver aquele equipamento para o pátio da empresa e continuar com aquela obra, se eles têm a opção de remover o equipamento para uma outra obra de arte especial e começar a fazer a fundação. Então não tem obra paralisada. Tá? Uma conta rápida, se a gente tem condições de executar 50% do que é previsto de serviços, é praticamente impossível que não se entre na duplicação efetivamente. Tá? Então está previsto para executar o orçamento desse ano que seja feita intervenção na pista, sim. Prioridades, se não me engano, são realmente as passarelas já se iniciam de pronto, né? O orçamento previsto para a obra é de 186 milhões de reais. O prefeito Edinho Araújo afirmou que o plano agora é buscar o orçamento restante para o ano de 2018. E vamos começar a trabalhar o orçamento de 2018, porque sabemos que é nesta fase, até abril, que manda, tá certo? Para a Secretaria de Planejamento e o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda. Então nós vamos começar a trabalhar esta questão orçamentária, vou começar a conversar a nível de presidência, de ministro, né, para que esses recursos não faltem para o próximo ano. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. 8h38 agora, depois do intervalo, a gente vai conversar com o coordenador da Defesa Civil em Rio Preto, Coronel Carlos Lamin. E hoje, ainda no Giro Rio Preto, a gente fala da programação dos 2 festivais de teatro que estão acontecendo na cidade. Um deles começa logo mais à noite e o Giro Rio Preto, você sabe, é informação e serviço que interessa ao cidadão. Rádio Educativa FM. Bom gosto na programação musical. O Ministério da Cultura apresenta o 13º Festival. Em janeiro, Teatro para Criança é o maior barato. De 20 a 29 de janeiro, espetáculos teatrais para toda a família e atividades formativas. Confira toda a programação no site festivaldejaneiro2017.com.br. Ingressos à venda na Play Ingressos. Informações 33550282. Parceria Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Cultura. Realização Companhia Fábrica de Sonhos e Governo Federal. Giro Rio Preto. Informação de qualidade de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Educativa FM.
Atenção, músicos, cantores e bandas de Rio Preto. Envie seu material autoral gravado para a Rádio Educativa FM e faça parte de nossa programação. Entre em contato conosco através do e-mail educativafm@riopreto.sp.gov.br. São os nossos talentos em destaque na Educativa. O seu direito à informação e à música de qualidade. Rádio Educativa FM. Estamos de volta com o Giro Rio Preto nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2017, 8 horas e 41. Agora, muito bom dia para você que está sintonizando 106,7, circulando pelas ruas e avenidas de Rio Preto, você que está vindo para Rio Preto pelas rodovias que cortam a região, aí a Washington Luiz, a BR-153, assiste a Chateaubriand, ou está só passando pela cidade também. Boa viagem, olha, vá com Deus, com muito cuidado, a pista está molhada, vá devagar, respeite os limites de velocidade e todas as leis de trânsito também. O Fundo Municipal do Idoso de Rio Preto recebeu ontem uma doação de cerca de R$68 mil. Esse dinheiro veio da empresa Algar Telecom, que, segundo os diretores, todos os anos escolhem algumas cidades onde o grupo atua para fazer a doação. A presidente do Conselho Municipal do Idoso, Maria Carolina Gatti, e o prefeito Edinho Araújo, claro, agradeceram pessoalmente essa doação, que é a primeira do ano feita ao Conselho. As empresas, aliás, que quiserem seguir esse exemplo e também fazer doação ao Conselho Municipal do Idoso, tem um telefone aqui que podem ligar para pedir mais informações, saber como funciona, o que pode ser feito. Anote aí, 3211 1850, 3211 1850. Tempo e temperatura. A chuva voltou a São José do Rio Preto, né? Depois de um dia um pouco ensolarado ontem, desde cedinho praticamente não parou, não. A previsão diz que o sol até deve aparecer mais tarde, mas ainda entre muitas nuvens, e a chuva deve continuar. A temperatura máxima hoje caiu um pouquinho, não deve ultrapassar os 28 graus. 8 horas e 42 minutos agora, hoje na rodada de entrevistas do que o Giro Rio Preto está fazendo com secretários, representantes de entidades do município, nós estamos recebendo aqui no estúdio o coronel Carlos Lamin. Ele é o coordenador da Defesa Civil de Rio Preto. Coronel, muito obrigado pela presença do senhor aqui. É muito importante a gente saber como está esse planejamento para o trabalho da Defesa Civil. Bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui e poder comunicar, socializar um pouco das informações do que a Defesa Civil vem programando, vem realizando desde o início dessa gestão. Muito obrigado pela oportunidade. Coronel, eu começo perguntando sobre a preparação da Defesa Civil, porque os integrantes, o grupo já fez um curso, e tem outros programados também. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, minha primeira intenção ao chegar na Defesa Civil Municipal foi conhecer a equipe que ali estava desde a gestão passada. São quantas pessoas? São 6 pessoas. São 2 engenheiros que fazem as vistorias de campo, que são funcionários de carreira, mais um outro cargo comissionado, que seria um subdiretor, e mais alguns cargos também, motorista e outro funcionário de carreira. Minha primeira preocupação foi saber qual o nível, de conhecimento, de preparo técnico que esses funcionários, esses agentes de Defesa Civil possuíam. E felizmente a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, logo no início do ano, promoveu uma videoconferência. Então não foi bem um curso, foi uma videoconferência onde a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil trouxe alguns assuntos, por exemplo, da Política Nacional de Defesa Civil, que é a Lei 12.608 de 2012. Então essa videoconferência foi proporcionada para os novos coordenadores municipais de Defesa Civil de todo o estado. E a gente soube desse treinamento e eu levei toda a equipe que participou ali na segunda-feira retrasada. Por ocasião da posse da Coronel Helena, lá como coordenadora estadual de Defesa Civil, eu estive lá em São Paulo, e também um dos meus objetivos dessa visita foi verificar cursos também para complementar esse treinamento deles. E eu soube que agora, no começo de fevereiro, através da Escola Estadual Virtual
novamente a Defesa Civil Estadual vai proporcionar um curso, um curso já de formação mais extenso, que realmente traz toda a doutrina de defesa civil, como fazer gestão, como conhecer a gestão da defesa civil também. Então eu quero, a partir de fevereiro agora, assim que eles liberarem pelo EVESP, a Escola Virtual do Estado de São Paulo, cadastrar todos os funcionários e todos os agentes vão fazer esse curso também. Coronel, onde que a Defesa Civil atua exatamente em Rio Preto? Atualmente, assim, pro meu espanto, foi ver uma Defesa Civil muito reativa, somente reativa, aonde os agentes ficavam na espera de solicitações. Por exemplo, uma casa que está com algumas trincas, vazamento, goteira. Por exemplo, o acidente com um caminhão com carga perigosa. Sim, por exemplo. Então era acionada e eles iam para o local, né? O corpo de engenheiros ia para o local fazer a vistoria técnica. Nesse caso específico, que você está me falando de acidente, eu creio até que a gestão passada ia até o local, mas assim, não havia um plano de contingência, né, para tratar especificamente daquilo. E é isso que está sendo o meu grande trabalho, de produzir conhecimento nesse início de gestão. Nós já estamos preparando o plano municipal de contingência e emergência, envolvendo todos os órgãos setoriais da prefeitura e outros órgãos privados, para preparar a cidade para dar resposta a esses acidentes, como você está falando. Também existe, dentro da meta do prefeito Edinho, reativar uma comissão de prevenção para a contaminação dos mananciais que abastecem a cidade. Esse grupo ele não funciona mais, não existe mais em Rio Preto, é isso? Não existe. Porque ele já existiu. Já existiu, tanto é que no plano de governo está a reativação. Então acredito que no primeiro mandato, primeira gestão do Edinho lá atrás, existia e tanto é que ele colocou no plano reativar essa comissão. Coronel, há alguns dias houve um acidente com um caminhão na Washington Luiz, com carga perigosa, não me lembro qual carga era, o senhor com certeza vai se lembrar que o senhor esteve lá, imagino, né? E correu foi na Washington Luiz, e essa carga ela escorreu ali pelo duto da Washington Luiz, e havia o risco também de atingir, não me lembro qual rio exatamente que abastece a represa ali. Nesse caso, já que não existia até então esse plano pronto, esse projeto pronto, como é que foi o trabalho da defesa e como será se houver um acidente hoje, por exemplo? Bom, eu não tenho propriedade suficiente para dizer desse acidente, Lúcio. O que eu soube é que houve esse acidente com líquido inflamável, provavelmente óleo diesel, e ele escorreu pelas canaletas, né, da Washington Luiz, alcançando a canaleta da Murchid Once e chegou até a represa municipal. Bom, o que nós pretendemos fazer, né, dentro desse grande plano? É envolver todos os atores num cenário de acidente como esse, ou seja, o SEMAI, Corpo de Bombeiros, que é o órgão mais especializado, né, para tratar de acidentes com produtos perigosos. Nós queremos, por exemplo, criar pontos de apoio. O que seria esse ponto de apoio? Nós temos nos locais estratégicos quantidade de equipamentos e materiais para evitar que esse produto perigoso alcance o manancial, alcance um reservatório. Ou seja, vamos exemplificar, esses pontos de apoio, eles teriam equipamentos do tipo muita terra, materiais absorventes desses produtos, para que até alguns órgãos privados que estão próximos desses pontos de apoio pudessem também ser envolvidos nessa grande comissão e pudessem já colocar até que o bombeiro ou equipe de serviços gerais ou equipe do SEMAI chegasse até o local. Então, assim, é um grande plano que nós vamos envolver vários atores para que a gente possa, assim, num mínimo espaço de tempo, dar uma pronta resposta para que a gente não tenha um abastecimento de água aí de parte da cidade comprometido. Essa é a principal preocupação da Defesa Civil hoje em Rio Preto?
Com os mananciais, com a represa? É uma preocupação latente, porque nós temos 4 estradas rodoviárias, né, e uma ferroviária cortando aí, e todas elas carregando muito produto perigoso. A maior parte líquidos inflamáveis, o álcool, gasolina, o diesel, mas muitas também carregando produtos tóxicos, corrosivos. Então é uma preocupação latente. Eu já entrei em contato com o Dr. Nicanor, do SEMAI, com o pessoal do Corpo de Bombeiros e da Subcomissão de Produtos Perigosos, que é coordenada pelo DR, para que a gente possa, então, reativar essa grande comissão, formar um gabinete de discussões permanentes, com reuniões frequentes, de preferência aí, mensal, para que a gente possa estar sempre treinando, sempre nos capacitando e também realizando exercícios simulados. Né? Isso que eu ia perguntar, os simulados são importantes também nesse caso? Muito importante para fixar o conhecimento, para corrigir procedimentos, ele é fundamental. Agora, Coronel, com relação à Defesa Civil sempre atuou bastante aqui em São José do Rio Preto nos casos de tempestades, que até alguns anos já não acontece isso, mas já aconteceu bastante. Existe essa preocupação ainda? Felizmente, não há essa grande preocupação mais como no passado. Uma porque foram feitas obras de mitigação na cidade, muito importantes, que são os piscinões, né, esses reservatórios aí, os novos canais que foram feitos. Isso nós cremos que vai diminuir muito o impacto dos alagamentos. O grande problema de Rio Preto no passado eram os alagamentos, né? Nem tanto inundação, mas sim os alagamentos, que a característica do alagamento ele enche, mas em pouco tempo também esvazia. Então esses eram os problemas frequentes. Essas obras já reduziram esse problema de alagamento em Rio Preto. Hoje nós estamos num plano de contingência específico junto ao Corpo de Bombeiros, onde existem lá níveis de alarme que eles nos comunicam para que a gente possa ir para alguns locais específicos onde anteriormente dava esses pontos de alagamento. Então, e também com característica de enxurrada. O clima está colaborando também, né? Felizmente, né? Podemos dizer assim, felizmente, e graças a Deus, nós estamos passando por um fenômeno climatológico da Laninha. A Laninha é diferente, é o contrário do El Ninho. Enquanto o El Ninho ele sobreaquece a superfície do mar em até meio grau centígrados, fazendo com que haja uma maior evaporação de água e, consequentemente, uma maior precipitação, a Laninha é o contrário. Ela resfria um pouco a temperatura do mar, não havendo tanta evaporação de água. Então, a nossa gestão, felizmente, onde se esperava muita água, que é o mês de janeiro, nós estamos concluindo praticamente o mês e não teve assim grande precipitação, vamos dizer, de tempestades, né? Pelo menos na nossa região do estado aqui, graças a Deus, a nossa região está sendo assim privilegiada. Ou seja, vocês estão tendo um tempo para se preparar. Perfeito, aí no caso de aconteça alguma tragédia aí, o trabalho da Defesa Civil. Né? Isso mesmo, é isso mesmo. Coronel, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui e dizer que a gente está aqui à disposição da Defesa Civil também para fazer qualquer comunicado à população que seja necessário para que a população seja informada sobre alguma coisa, de repente algum acidente, alguma prevenção, trabalhos de prevenção da Defesa Civil também. Então, eu gostaria de dizer ao senhor que quando o senhor quiser, o senhor pode vir aqui e conversar com a gente, ou então a gente vai até o senhor também, até a Defesa Civil, para poder levar essa informação para a população. Eu agradeço, Lúcio, e vou dizer que nós já começamos algumas atitudes, né, comportamentos nesse sentido de alerta da cidade. Nós tivemos uma conversa muito boa com a comunicação social, Soler e toda a equipe. Já temos colocado alguns alertas de pancadas de chuva e dicas para os motoristas nas redes sociais da prefeitura. E também o Soler tinha me aberto esse contato, né, esse canal com vocês. E nós vamos contar contigo sim. Aproveitando, tem algum alerta para hoje, para amanhã, para o fim de semana? Já dá para saber? Nós estamos passando
por uma chamadas ZACAs, né? Que são zonas de convergência do Atlântico Sul. É uma grande faixa de nuvens que vem lá do sul, atravessa São Paulo e vai até o norte de Mato Grosso. Aqui na nossa região, a característica vai ser essas chuvas, né? De baixa intensidade. Mas constante. Constante, baixa intensidade, podendo ter as pancadas de chuva típicas de verão. Essas pancadas de chuva, assim, é até difícil o radar climatológico pegar, porque o radar ele corre a cada 15 minutos. Essas nuvens, né, carregadas, elas se formam em 5 minutos e 5 minutos precipitam a chuva. Então não dá nem para pegar. Mas todos os alertas que nós recebemos, né, do Sistema Estadual de Defesa Civil, nós queremos passar, já estou passando isso para a comunicação social e com certeza para a Rádio Educativa também nós vamos passar para você poder falar para os seus ouvintes. Ok, então. Coronel, mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho para o senhor, viu? Obrigado, igualmente. Bom, agora são 8 horas, nós conversamos então com o Coronel Lamin, que é o coordenador da Defesa Civil em São José do Rio Preto, 8 horas e 56 minutos. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo e a seguir fala de teatro principalmente. Tem a estreia do Festival Janeiro Brasileiro da Comédia logo mais à noite e também a programação do outro festival que está rolando. O Em Janeiro Teatro para Criança é o maior barato. O Giro Rio Preto informa para você sobre cultura e diversão. Bom dia! ...106,7 Educativa FM. Qualidade e variedade, para você ficar com a gente o dia inteiro. Estúdio RP, um espaço destinado aos músicos e bandas de Rio Preto, para divulgação do trabalho e da história de nossos artistas. Com muita música e bate-papo aqui em 106,7. Participe entrando em contato conosco pelo fone 3223-7556 ou pelo e-mail educativafm@riopreto.sp.gov.br. Estúdio RP na Educativa FM, o espaço da nossa cena musical. Giro Rio Preto. Informação de qualidade de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Educativa FM. Das 5 às 7 da noite na Educativa FM, Brasil com S. O universo da música popular brasileira, a nova MPB e o melhor do rock nacional, falando a nossa língua. Aqui na 106,7. Brasil com S. De segunda a sábado, na Educativa FM. Seu direito à informação e à música de qualidade. Educativa FM. 8 horas e 58 minutos, agora estamos de volta com o Giro Rio Preto e para alertar mais uma vez os motoristas que estão circulando ou vão circular pelas ruas e avenidas de Rio Preto, os radares móveis estão instalados hoje nos seguintes pontos: Avenida dos Estudantes e Rua Bernardino de Campos, onde a velocidade máxima é de 40 km por hora, e também nas avenidas Otacílio Alves de Almeida, Vicente Filizola, Hernani Pires Domingues, Feliciano Salles Cunha, Avenida da Saudade e Nossa Senhora da Paz, onde a velocidade permitida é de até 60 km por hora. 8 horas e 59 minutos, vamos falar um pouquinho de esporte agora. Nós estamos recebendo aqui no estúdio também o professor Roberto Mattioli Júnior, o Jacaré. É jogador de basquete, já foi jogador de basquete profissional ou é ainda, professor? Não, fui, né? Agora a gente joga o Master, né? O Master é um evento que existe no mundo todo e cada vez mais sendo fortalecido, né, por federações, tanto dentro do Brasil, né, as federações estaduais, como no mundo, né? Inclusive a gente agora em junho nós temos um Mundial na Itália, né? Mas é um divulgador, o senhor é um divulgador do basquete, um estimulador do basquete. Não só do basquete, né? Eu falo que do esporte, né, Lúcio? Eu sempre uso um slogan que eu gosto muito, né? Esporte, use essa marca. Bom, né? É um fator integrador fantástico para as pessoas, principalmente para as crianças que vem vindo aí, um fator socializador fantástico.
Então eu sou um divulgador e você sempre. Antes da gente falar exatamente o motivo que você está aqui, eu gostaria que você fizesse uma análise do basquete no Brasil hoje. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande, tanto que você deve olhar aí as informações, tudo que rola aí. O nosso basquetebol não pode participar de nenhum evento internacional por motivos de gestão, né? E inclusive ele está sendo encampado aí pela Federação do Basquete, a FIBA, né? Uhum. Vai administrar por um tempo, fazer a gestão do nosso basquete, porque nós tivemos vários problemas de gestão e nós estamos impedidos de participar. E o grande problema, não só do basquete, Lúcio, eu posso falar para você, mas do esporte nacional, né? Lógico que a gente tem os ícones aí, que nem o voleibol, hoje é o segundo esporte do país e tal, mas o grande problema é o esporte na escola, né? A gente gostaria de fortalecer, de voltar a fortalecer esse esporte na escola, porque é de lá que vem. As pessoas já estão lá, né? Então vamos fazer um trabalho bacana dentro das escolas com o esporte, porque é de lá que vem os nossos bons cidadãos, vem os nossos grandes esportistas, é de lá que eles vêm. Vem os heróis, né? Então, se formam os heróis. Exatamente. Então, o fortalecimento do esporte na escola e o esporte dentro da escola fortalecido, ele fortalece também, ele faz a integração dessas outras disciplinas dentro da escola, né? A matemática, o português, a história, a geografia, tudo, ele fortalece isso. E o que a gente busca hoje, inclusive eu espero lançar esse ano meu primeiro livro, né? Eu li a Sociologia ao Esporte, onde eu uso os fundamentos do esporte para que haja uma inclusão social. Sociólogo também. Sociólogo, né? Eu fiz aí a Faculdade de Ciências Sociais e atuo nessa área. E aí esse livro, então, ele une quando que vai ser lançado esse livro? Eu espero que até aí, depois do Mundial, né, a gente consiga lançar, porque a gente vem escrevendo e cada congresso que a gente participa, ele cresce algumas folhas, então fica difícil, né? Ou sempre você vai acrescentando alguma coisa. Exatamente, ou você lança de uma vez, nunca acaba, porque tem muita informação que a gente tem que aplicar e transformar em conhecimento, né? E aí ele cresce. Então, eu acredito que se a gente conseguir fortalecer isso, a gente vai ter o basquetebol forte na escola, o basquetebol forte na cidade, o basquetebol forte no estado e na federação, né? E assim a gente vai conseguir fortalecer ainda mais o basquetebol, porque quando você olha em alguns lugares que tem basquetebol, Lúcio, jogando NBB, se você for olhar, cara, você não consegue achar categoria de base. A base lá, os mini, pré-mini, mirim, infantil, tem base infanto, de futebol em todo lugar. Mais de basquete? Todo lugar. Não, tem base. Por exemplo, nós temos um projeto aqui em São José do Rio Preto fantástico, que a população poderia aproveitar e olhar para ele com muito carinho, que é o Encestando um Sorriso. É um projeto do Clube Monte Líbano, e nós temos alguns pontos em Rio Preto que também é desenvolvido esse projeto. Então, esse projeto não é só para formar grandes jogadores de basquete, não, e sim formar grandes homens, né? Atribuir o esporte para que mostre que o esporte pode ser usado como um fator de inclusão na sociedade. Cada movimento que você ensina o garoto ali na quadra, como é que ele usa esse movimento para se incluir na sociedade? Porque nem todos serão grandes jogadores, mas todos praticarão esporte pela vida toda. E podem ser grandes pessoas. Grandes pessoas. Bom, o grande objetivo dessa conversa nossa aqui, professor, é que nesse fim de semana tem um evento de basquete. Sim. Né? E isso que o senhor queria fazer um convite para as pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais desse evento. O que é exatamente? Bom, é o Sesc Verão 2017. E nesse sábado e domingo nós vamos ter um evento muito legal, que é o 3x3, que é hoje uma modalidade, Lúcio, que nós temos mais de 250 milhões de participantes no mundo todo. É uma modalidade que vem crescendo, né, dentro do basquetebol, é uma das... No Brasil também? No Brasil é fantástico, se você começar a olhar aí, pesquisar aí, inclusive aqui em São José do Rio Preto nós temos um dos melhores jogadores do país, né? Que é o Rodrigo Delarco, o Diguinho, né? É o Macetão, é um grande jogador também. Hoje, se eu não me engano, o Diguinho é o primeiro ou o segundo no país, né?
já foi o número 1 aí do mundo, então nós temos... Que maravilha! É, muito legal. E as pessoas precisam saber, e esse evento do Sesc Verão é muito legal, porque no sábado, dia 28, a partir das 9h30, nós vamos ter o feminino. E nós queremos convidar, assim, as meninas aqui da região de Rio Preto e Rio Preto para que participem, porque nós precisamos fortalecer o basquetebol feminino. A gente vê aí os projetos da Hortência, os projetos da Janete, a própria Paula, né, tentando fazer, desenvolver, e nós precisamos de mais mulheres praticando esse esporte. Existem poucas mulheres? Hoje nós temos poucas, hoje é muito difícil, você faz um evento de basquetebol, por exemplo, como o nosso, nós estamos com uma dificuldade gigante de conseguir 10 trios. Né? Então, femininos. E a gente quer fortalecer, e a gente precisa que essas meninas participem. Então, no sábado, das 9h30 até as 12 horas, é uma categoria livre, então é aberta às mulheres, então é livre, não tem o sub-15 é aberto, e nós queremos que elas participem. E para se inscrever, como é que faz? Tem que chegar lá já com a equipe formada? Você chega às 9h30, você pode estar com a equipe formada. De repente, muitas vezes acontece de você chegar lá para assistir o evento, você joga basquete, aí tem uma outra que joga e estão querendo jogar, vocês acabam formando na hora. Mas chegando às 9h30 até às 10 horas, nós temos as inscrições lá, ou pelo e-mail lá do Sesc. Pode ser feito antecipadamente, então? Pode ser feito antecipado. Qual que é o endereço? Olha, Lúcio, precisa dar uma olhada no site do Sesc lá, acho que o e-mail deles se você olhar, é Sesc Verão, se eu não me engano. Vamos conversando aqui que eu vou tentar encontrar. Tenta entrar aí você, desculpa eu não ter essa informação. Tá. E também no sábado nós vamos ter uma apresentação que é muito bacana, que é o basquete sobre rodas. É o 3x3 sobre rodas, né? Com a presença do pessoal do CAD. Fiz o convite através do Paulo dos Santos, que vocês conhecem mais como Jatobá, né? Um atleta paralímpico, um atleta grande, atleta paralímpico que nós temos aqui na nossa cidade. E nós vamos ter esse evento até às 12 horas. Só para fortalecer, após as 12 horas, às 14 horas, vai ter um grande evento do voleibol, só para falar também um pouquinho, onde vem grandes atletas. Não tem nada a ver com esse primeiro evento. Não tem nada a ver com esse primeiro evento, mas é um evento muito bacana, que também deve ser assistido pelas pessoas. Quem não está sabendo, vem aí grandes atletas do passado, né, da Pirelli, e fazer um jogo contra um time fantástico que a gente teve aqui, que foi o Palestra Esporte Clube, né, de voleibol, que vale a pena assistir. E no domingo, Lúcio, aí nós temos o masculino. No domingo, a partir das 9h30 também, nós temos a categoria sub-15, sub-18 e adulto, né? E nós vamos ter as premiações com medalhas, troféus. E eu fiz uma parceria, né? Não o Sesc, mas a minha equipe de trabalho, que sou eu, o Macetão e o Gabriel Rodrigues, né? Que é um garoto aí que jogou a Seleção Brasileira 3x3 também, aí sub-18. E nós conseguimos uma parceria com a Decathlon e ela deu para a gente ali uns kits de basquetebol para a gente distribuir para os atletas destaques e tal. Então vai ser um evento muito bacana. E nesse domingo, onde é o masculino, nós vamos ter também um torneio de habilidades entre os atletas e o torneio de enterrada também, que é muito legal, que o pessoal gosta bastante, né? Então esse é o evento e eu quero fazer um convite, fortalecer esse convite, porque eu já liguei para vários amigos aqui da região que fazem o basquetebol, o pessoal de Fernandópolis, o pessoal de Jales, Tanabi, Potirendaba, toda essa região nossa onde tem basquetebol, o pessoal que joga ali em Cedral, né, por intermédio do Uri, do Assis, o pessoal todo, e aqui de Rio Preto, para que nós tenhamos um bom público, tenhamos um evento gostoso, tenhamos uma manhã e um começo de tarde de muito esporte. Bom, só para fortalecer então, começa no sábado às 9h30 da manhã, o evento com as meninas. Isso, feminino e basquete sobre rodas, logo depois uma apresentação deles. E no domingo tem o das meninas. Não, masculino. Domingo, a partir das 9h30. O masculino, com categoria sub-15, sub-18 e adulto. E as inscrições elas podem ser feitas no local? No local. Você pode chegar e fazer sua inscrição lá, já com o seu trio pronto, ou se por acaso você formar ali na hora, você tem, chegando às 9h30 até às 10 horas ali, você consegue fazer sua inscrição ainda.
Bom, eu tentei encontrar o e-mail do Sesc. Mas aqui. também é só ligar no Sesc, Lúcio, eles passam o e-mail lá. Exatamente. E aí você faz a sua inscrição. Não Mas espera um pouquinho, aqui. Lúcio, eu tenho aqui, só um minutinho. Então vai ver esse e-mail pra gente aqui, porque tem gente que de repente gostaria de fazer essa inscrição com antecedência, né? De repente pode ser mais fácil aí para essas pessoas, né? Mas é um evento de qualquer maneira que é bastante importante para divulgação do esporte, o basquete, né, professor? A divulgação do basquete, a integração social, né, Lúcio? É um negócio que a gente vem aí, ó, Lúcio, tá aqui na mão, ó. O e-mail aqui de inscrição, você pode fazer aqui no e-mail, esportivo@riopreto.sesc.org.br esportivo@riopreto.sesc.org.br. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, então, no Giro Rio Preto, por essas informações aí. O convite está feito para todo mundo. Lúcio, muito obrigado aí o espaço. Esse espaço é muito bacana para que a gente possa divulgar aí os eventos da nossa cidade. Estamos aqui para grande abraço. Outro abraço. Bom evento para vocês aí. Bom, agora são 9h10. Começa hoje o Festival Janeiro Brasileiro da Comédia de Rio Preto. Do esporte a gente vai para a cultura. Até o dia 30 serão apresentações diárias e oficinas para profissionais e iniciantes. A Secretaria de Cultura faz questão de frisar que é tudo de graça. Josi de Sá. O Festival de Teatro Janeiro Brasileiro da Comédia estreia hoje, dia 26, às 19 horas, no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, com a comédia Circo do Só Eu. O festival vai até o dia 30, com apresentações diárias de espetáculos de humor, além de 2 oficinas, uma para profissionais e a outra para amadores. Toda a programação é gratuita. O Janeiro da Comédia deste ano é o primeiro festival realizado pela nova administração municipal. E o secretário de Cultura, Pedro Ganga, fala dos desafios da organização e do que o público pode esperar. O Janeiro da Comédia, tradicionalmente, que foi um evento concebido no governo do prefeito Edinho, na gestão da cultura, ele é realizado e produzido de um outro jeito, não igual esse desse ano. A gente abre a inscrição para o Brasil todo, né? E todas as companhias e produtoras que trabalham com humor, com comédia, mandam seus projetos e depois monta-se uma curadoria, toda ela com notório conhecimento na área, e aí seleciona 10 espetáculos que se apresentam até em 2 sessões, depende do ano, tivemos 2 sessões para cada espetáculo. Esse ano, como houve a mudança de governo, e como no governo anterior a opção deles foi por não cuidar de nenhum evento do ano seguinte, já que tinha uma nova gestão, então coube a nós, no dia 2, ao chegarmos na secretaria, nos perguntar, faremos ou não faremos? E nós decidimos que faríamos, porque nós estamos com bastante cuidado, com um monte de coisas burocráticas, iniciando o ano, e era legal que em janeiro o evento tradicional, concebido para homenagear a nossa casa de espetáculo mais importante, que é o Teatro Municipal, não ficasse sem fazer. E aí nós discutimos de fazer ele num formato um pouco mais enxuto, até porque também o dinheiro também está mais enxuto no orçamento total, e diante desse orçamento meio estrangulado, nós fizemos ele mais enxuto. De 220 mil que custou o ano passado, ele vai ter um investimento de 70 mil mais ou menos agora nesse ano. Com isso dá um fôlego para a gente fazer outras coisas e tal. E o Escuta tem um investimento menor, porque é mais a despesa desses palestrantes que se desloca de outra cidade para cá, né? Já é bem menor. Então foi possível viabilizar. E aí nós consultamos companheiros de teatro, consultamos grupos que trabalham tradicionalmente com comédia e selecionamos 5 espetáculos. Um deles de Rio Preto, para contemplar também a Companhia Rio Pretense, que é um espetáculo, é um texto tradicional do Ariano Suassuna, que é o Alta Compadecida, que já sempre nos festivais eles se apresentam com esse texto. E Rio Preto tem uma montagem da Companhia Vírus da Arte, que é a direção do professor Walter Máximo. Então nós convidamos eles e convidamos outras companhias do Brasil, que também tem uma tradição de fazer humor e comédias. Então eu tenho a impressão que vai ser um programa legal, bacana, e sem ter aquele custo muito alto, que normalmente para você fazer 10 dias e 10 espetáculos, 2 sessões, teria um custo bem maior. Foi a estratégia que nós encontramos para começar o Escuta. Antes de a gente fazer o debate, nós vamos ter a leveza que as comédias, né,
traz para cada espectador. Então, com um evento de muita leveza, de entretenimento, a gente vai para o segundo tempo, que seria a realização do escuta com toda a classe artístico-cultural. Mas as pessoas que não são da classe artístico-cultural, que se interessar por esse tipo de evento, né, desse tipo de conversa, de debate, também estão convidados a ficar no Teatro Municipal para participar também. Não é só os artistas. Os artistas estão se cadastrando, né, para o escuta através do portal da Prefeitura, porque também a gente aproveita o próprio escuta para renovar o nosso cadastro dos artistas também. O espetáculo de hoje do Janeiro Brasileiro da Comédia, Circo do Só Eu, interpretado pelo ator Ézio Magalhães, o palhaço Zabobrim, é a grande atração do Circo do Sol. No enredo, o majestoso circo, que possui diversas atrações fenomenais, aceita o convite para se apresentar em Rio Preto. Mas de última hora, outra proposta mais atrativa é feita e a apresentação na cidade é cancelada. Apenas o palhaço Zabobrim comparece à apresentação e ele faz de tudo para apresentar sozinho o grande espetáculo. A apresentação conta com números de equilíbrio de pratos, macacos em monociclo, hipnose, mágica, acrobacia, música e muito mais. Porém, o palhaço causa muitas confusões e atrapalhações neste esforço imensurável de realizar sozinho o espetáculo de uma companhia inteira. A peça conta com a produção de Larissa Biasoli e criação, concepção e direção de Ézio Magalhães, ambos da companhia Barracão de Teatro. Os ingressos para o espetáculo serão distribuídos gratuitamente 1 hora antes da apresentação. O Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5381, Vila São José. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. 9h16 agora, e logo após a abertura do festival, tem o Fórum Escuta, que vai discutir o futuro da cultura em Rio Preto. Começa hoje, logo após a abertura do Festival Janeiro da Comédia, também no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, a primeira edição do Fórum de Cultura de Rio Preto, o Escuta. O objetivo do encontro, que reúne a classe artística e interessados no setor, é refletir sobre cultura, cidade, políticas culturais, além da produção de uma carta proposta para a revitalização do setor em Rio Preto. O secretário municipal de Cultura, Pedro Ganga, falou sobre as propostas deste encontro da administração pública com a comunidade. Nós iniciamos o governo no dia 2 e nós entendemos que uma maneira bacana de começar é ouvindo, né, as pessoas que dependem da Secretaria de Cultura ou que busquem a Secretaria para algum projeto e tal. E aí nós idealizamos aqui na minha equipe, né, fizemos uma reunião de todos os assessores, a coordenação, e planejamos o que chamamos de escuta. Quer dizer, os técnicos profissionais da Prefeitura na área de cultura têm o propósito de escutar a comunidade artística e cultural da cidade. E aí nós fizemos uma reunião, foi um sucesso de presenças de pessoas ligadas a esse segmento, e dali nós tiramos um grupo de pessoas que espontaneamente se colocaram à disposição para cada segmento. Alguns segmentos chegou a ter mais de 20 pessoas que gostariam de participar. Quando tinha assim, muita gente, a gente fez votação, tiramos um elenco aí de 9, 10 pessoas, que junto com a gente fizemos 3 reuniões e formatamos o fórum. Então o Fórum de Cultura, que denominou de Escuta, é um fórum que está sendo formatado pelos técnicos em parceria com os artistas dos mais diferentes segmentos. Aí ele está formatado, começa amanhã após a abertura do Janeiro da Comédia, onde todas as noites nós vamos discutir temas ligados à Secretaria de Cultura de Rio Preto. E para ajudar a gente um pouco mais, nós estamos convidando 3 profissionais que vão fazer palestras, que são pessoas que não são do município, para que a gente também escute também nós, da Secretaria, e os artistas, refletimos, né, sobre a cidade e sobre a política de cultura que uma cidade deva projetar para uma Secretaria de Cultura. Então é um jeito de a gente abrir os ouvidos um pouco para escutar e depois a gente falar. Então aí no momento dos grupos trabalhar, cada um vai se colocar, a gente vai tirar um documento, né, e pensar num plano de cultura para esses próximos 4 anos. Ganga também esclarece o formato do fórum e os temas que devem ser abordados nos 5 dias do evento. É evidente que num evento dessa natureza,
ouvindo as mais diferentes categorias, vai surgir o tema como os editais do Cultura para Todos, o prêmio Nelson Seixas, né? Porque tem artistas que elogiam coisas e também tem a sua crítica em relação a alguns detalhes desses prêmios. É evidente que vai aparecer assim, os espaços culturais no atendimento, né? Quando está bom, quando precisa melhorar, os equipamentos de cultura, que todos eles que usufruem dos equipamentos já me falaram, até antes de eu estar aqui no cargo de secretário de Cultura, as condições que eles estavam encontrando os equipamentos, alguns deles prédios com problemas até de possível interdição para receber o nosso público artístico e cultural com mais segurança, com mais conforto. Então, eu acho que esses temas são naturais, devem aparecer, e também a questão do orçamento. O orçamento, naturalmente, eu estou com um orçamento de 3 milhões em 2017. Esse orçamento eu tive ele em 2005, era 3 milhões e 100, que eram 100 mil a menos. Então, diante desse aspecto, eu tenho a impressão que a classe cultural, com certeza, deve fazer uma solicitação aí de uma melhora nesse orçamento. Então, esses assuntos inevitáveis. Eu acho que já apareceram na minha chegada aqui nos primeiros contatos. É pertinente, vamos ouvir, e depois, com esse documento final que vai ser redigido, a gente vai apresentar para o prefeito, um planejamento, para ver se a gente tem uma melhora no nosso orçamento no ano seguinte e trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. O Escuta começa hoje, vai até o dia 30, sempre no Teatro Municipal, após a apresentação do Janeiro da Comédia. Os interessados em participar do Escuta devem fazer as inscrições pelo portal da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br. Jusdi Sá, para a Rádio Educativa FM. 9h21 agora, já o Festival em Janeiro Teatro para Criança é o Maior Barato segue hoje com 2 apresentações. Letícia Greco. Hoje, a Demarque Produções traz ao Festival em Janeiro Teatro para Criança Maior Barato 2 peças que fazem sua estreia fora do circuito da capital paulista. Oliver Twist, que está em cartaz desde maio do ano passado, e Fábulas de um Sótão, que estreou em novembro de 2016 em São Paulo. Em Oliver Twist, o clássico do escritor inglês Charles Dickens é recontado com uma linguagem voltada ao público infantil, como explica o diretor Rodrigo Aldi. O Oliver Twist, né, um dos clássicos do Charles Dickens, na verdade ele não é um livro infantil, né, é um livro que ele trata da história de uma criança órfã que passa por maus bocados, enfim, né, para poder sobreviver. Então, é um personagem que ele é desde cedo apresentado a um mundo muito cruel da marginalidade, de pessoas que não encontram espaço no mundo, enfim, muitas acabam seguindo caminhos do crime e tudo mais, e ele é fechado o tempo todo, e incitado inclusive, né, através de muitos maus exemplos, mas é um menino que ele tem uma pureza que nada consegue abalar. Então, essa esperança que ele tem, essa força que ele tem, atravessa vários obstáculos que ele é tentado, né, a entrar por um caminho não tão legal, e por isso a gente escolheu fazer essa peça, porque era um mundo sombrio em que esse menino conseguiu preservar sua luz até o fim, né. E nós temos uma experiência recente com o teatro infantil, né, então a gente, de uma certa forma, a gente não usa muito dos recursos do teatro infantil reconhecidos já. A gente trata como um espetáculo para todas as idades, claro, que a gente entende que as crianças tem alguns códigos que precisam ser feitos para pensar no teatro infantil, mas eu acho que, de certa forma, a gente, para, vamos dizer, adequar para o gênero, a gente, com certeza, teve que abrir mão de umas passagens, como é um livro que não é um livro para criança, ele tem umas passagens mais árduas, então a gente, com certeza, deu uma suavizada. A outra aposta da Demarque Produções para o público infantil é Fábulas de um Sótão, que conta a história de um garoto que decide se esconder no sótão para fugir da mudança de casa imposta pelos pais. É lá que grandes aventuras vão acontecer, como conta o autor e diretor César Batista. O enredo da peça conta a história de um menino, uma sozinho, os pais dele querem mudar de casa, mas ele não quer mudar. Ele quer continuar na mesma casa, ele quer ficar lá. Bom, e aí, com um amigo dele, o Lot, eles resolvem se trancar no sótão. Lá no sótão, eles encontram um peão e um rádio antigo e instruções para usar esses 2 brinquedos. E no que eles encontram essas 2 instruções para usar esses 2 brinquedos, eles provocam uma viagem no tempo e
aí, a partir dessa viagem no tempo, começam a acontecer as grandes aventuras e as peripécias, os quiprocós da peça, né? E aí o Arthurzinho, na medida em que vai viajando no tempo, no espaço, conhecendo novos brinquedos, novos costumes, vai aprendendo que, às vezes, é bom mudar certas coisas nas nossas vidas, né? E um dado importante da história é que o Arthurzinho e o Lotte, quando eles rodam o peão e ligam o rádio na primeira vez, eles acabam trazendo o Arthurzão, que é o próprio Arthurzinho do futuro, né? Ele adulto. Então, ele criança se encontra com ele adulto. E os dois, ao tentar mandar ele adulto de volta para o futuro, passam a viajar no tempo e no espaço. Segundo o diretor César Batista, a proposta é divertir e abordar a temática da construção da cidadania. Mas acho que também, aí de fundo nessa história, né, que esse é o enredo, até que é simples, mas de fundo nessa história existe uma vontade nossa de tratar da preservação dos bens imateriais, como a cultura e dos próprios bens materiais, mas não como preservação utilitarista, né, mas sim como construção de cidadania, né? Então a preservação, não o resgate da memória, mas a preservação da memória como possibilidade de constituição da ideia de cidadania e, portanto, da construção de uma nação. Tem um certo didatismo e também por essa nossa vontade, porque a ideia surgiu disso. Poxa, eu vejo as crianças nos dias de hoje e nada contra a tecnologia, o que a tecnologia puder ajudar, eu sou super a favor, mas às vezes eu vejo, a criança não conhece um peão, não conhece uma pipa, não conhece um trenzinho elétrico, não conhece uma peteca, não conhece uma bola de futebol. Por que não fazer uma peça de que aborde esses brinquedos ou o esquecimento desses brinquedos, né? E aí é que vem toda essa ideia da construção da memória, da manutenção da memória permanentemente como construtora da ideia de cidadania, da ideia de cultura. A peça Oliver Twist começa às 3h da tarde e Fábulas de um Sótão às 8h da noite. Ambas serão apresentadas no Teatro Paulo Moura. A meia entrada custa R$ 5,00 e a inteira R$ 10,00. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site playingressos.com.br ou na bilheteria do teatro. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Esse foi o Giro Rio Preto dessa quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Agora são 9h27. Lembrando que a gente está de volta amanhã a partir das 8h30 da manhã, trazendo mais informação e serviço de utilidade pública. Não só para você que é morador de Rio Preto, mas para você que está aqui também todos os dias para fazer compras, para passear, para trabalhar. Muito obrigado pela audiência de todos. Desejo uma ótima quinta-feira. O Giro Rio Preto é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa, formada por mim, Lúcio Ramos, na apresentação, e as repórteres Jos de Sá e Letícia Greco. Trabalhos técnicos de Wilson Sanz e Alex Silva. Eu ainda volto durante a programação musical da Yael Costa, que segue a partir de agora, trazendo mais informação para você. Fique ligado com a gente. Tchau. Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão riopretense.